Seguinte, bora mudar a chave então, porque a gente tem a nossa primeira entrevista de 2024. Rufem os tambores, porque eu vou contar pra vocês quem é o cara. Então a trilha da entrevista já está online e o nosso quadro parlatório está ao vivo na Oeste Capital, 4 horas e 33 minutos. Quero dar as boas-vindas para o nosso entrevistado desta tarde de domingo. Ele que é artista plástico, músico e escultor. As suas obras estão espalhadas pela cidade de Chapecó e compõem um acervo público e particular. Atua no cenário desde 1970 e traz memórias de uma Chapecó antiga, linda e cheia de arte. Estou aqui com muita honra e alegria para receber ele, Chico Bratti, na bancada do Liquidificador. Boa tarde, Chico. Boa tarde aos ouvintes. Estamos aí para bater um papo com a gurizada aqui, muito legal. Obrigado pelo convite. E sempre bom falar sobre história, né? Já que eu trabalho nos dois ramos, né? Não só da arte, mas também da história. Eu faço parte do Instituto Histórico e Geográfico do Oeste Catarinense, né? Então é uma obrigação a gente estar sempre rememorando e gravando a história. Legal demais, queria dar eu agora as boas-vindas ao Chico, agradecer você por ter aceitado o convite de estar aqui conversando com a gente nesse domingão à tarde. E queria dizer também, já aqui publicamente, da minha admiração pelo teu trabalho, pela tua história de vida, pelo todo o teu legado, né, cara, que a gente está aqui mais uma vez com o nosso quadro parlatório, voltando esse ano, né? Ano passado a gente já teve várias entrevistas, mas esse ano é especial para nós, tá abrindo esse quadro contigo aqui pra gente conversar. A gente já que teve oportunidade, eu que já tive a grata oportunidade de poder trocar várias ideias e ouvir muitas dessas histórias. Eu espero que eu possa também aqui, que a memória não me falhe e eu possa também recuperar algumas coisas para te perguntar. Mas eu queria já iniciar com a nossa pergunta clássica aqui do programa, que é aonde é que você nasceu, Chico, e onde é que você estudou? Né? Eu queria que você contasse para nós, você é natural da onde? Bom, eu nasci aqui no Oeste Catarinense, numa cidadezinha chamada Vargião. Na época era município de Faxinal dos Guedes, então sou faxinalense e vargionense ao mesmo tempo, né? E lá eu fiz o começo do ensino fundamental e vim para Chapecó com 9 anos, em 1968, 69, por aí. E aqui eu estudei no Colégio Marechal Bormann, inicialmente, depois no Colégio São Francisco, no Marista, né? Uhum. Depois eu fui estudar em Curitiba um tempo, e aí parei de estudar. Você foi para Curitiba, eu queria já emendar aqui com uma pergunta, porque eu acho que é bem importante para a gente, para nossa audiência, para você também colocar, porque você, Chico, você teve alguns problemas de saúde logo na infância, né, na primeira infância, assim, e você foi para Curitiba para fazer esse tratamento. Queria que você contasse para nós quais foram esses problemas que você teve de saúde logo no teu nascimento, assim. Eu nasci deficiente físico, né, com algumas deficiências. E o meu pai me levou aos 3 anos, na verdade não foi para Curitiba, né? Levou para o Rio de Janeiro, onde tinha um hospital que ele tinha uma prima que era a freira da congregação, que era a proprietária do hospital, que coordenava o hospital. E lá eu fiquei, passei por várias cirurgias, fiquei aos cuidados do pessoal lá do hospital, morando no hospital. Isso, né? Com qual idade? Bem novinho, assim? 3 anos. 3 anos de idade? 3 anos. E aí eu passei por várias cirurgias ortopédicas, né? E aos 5 anos eu comecei a andar. Depois de todas essas cirurgias? Depois de todas as cirurgias, tal, eu comecei a andar, né? Aí depois, aos 14 anos, eu também fui para... Eu fiz uma cirurgia aqui que não deu muito certo, porque o homem da faca não era muito bom, né? E aí eu fui para Curitiba, já tinha meus 3 irmãos que moravam lá. Eu fui para Curitiba na intenção de corrigir, né, essa cirurgia.
E lá eu fiquei no início dos anos 70, assim, tipo 74 até 76, 77, por aí eu fiquei por lá, né? Acabei não fazendo muita coisa, né? Estudei um pouco e tal, mas foi onde eu tive o primeiro contato com a escultura, né? Lá no Colégio Estadual do Paraná. É muito engraçado, né? Porque tinha uma regra lá. Quem não ficava na sala de aula não podia ficar nos corredores nem no pátio. Aí no porão do Colégio Estadual tinha a escolinha de artes. Tinha várias salas, cada sala tinha uma matéria, né? Inicialmente, como eu já tocava piano e tal, eu gostava de música, eu ficava na sala de música. Mas aí eu descobri uma conterrânea, né? Uma professora que cuidava da sala de modelagem, de escultura, de argila, né? Que era de Gaspar, aqui de Santa Catarina. E em Curitiba, naquela época, o povo curitibano tinha uma aversão aos catarinas, né? Porque eles diziam que nós íamos lá para tirar os espaços deles. E aí, quando os catarinas se encontravam, dava aquela liga, assim. Ah, claro. Aí eu acabei começando a frequentar a sala dela para bater papo, né? E como na época eu estava em função daquela cirurgia que eu fiz, eu sentia muita dor. E Curitiba é uma cidade tremendamente castigadora para quem tem problema ósseo, né? Eu sentia muita dor, daí eu não conseguia estudar. Além de tudo, eu estava fazendo um curso que eu não gostava, que era análises clínicas, não tinha nada a ver comigo, né? E então eu acabava saindo da aula e indo lá para a escolinha de artes, onde eu comecei a mexer com argila e comecei a me interessar pela escultura. E Curitiba é uma cidade muito cultural nesse sentido, né? Tem grandes artistas históricos, principalmente escultores, né? Como o que faz os pinheiros lá, Terra do Paulo Leminski também, né? Terra do Paulo Leminski, mas só dele. Tem muitos escultores, né? A cidade Sim. Curitiba é uma cidade muito nisso, assim. Como que foi que importância teve isso na tua história, né? Tu ter frequentado esses espaços e depois ter retornado para cá? Na verdade, nessa primeira, eu tive duas fases de curitibano, né? Nessa primeira fase não foi tão importante assim, porque eu não tinha muito acesso. Era mais colégio-casa, né? Curtia algum cinema que eu gostava muito, né? Eu economizava, eu andava 10 quadras para economizar um ônibus para mim ir para o colégio, para sobrar dinheiro para ir no cinema no sábado, né? Aí eu curti mais cinema, né? E eu sempre fui de ler muito. Para mim, a leitura sempre foi um passatempo, uma diversão. Então eu comprava livros também, né? Conseguia pegar livros na biblioteca do colégio e tal. Então era mais caseiro. Mas eu tive uma fase que foi importante também, que foi nos anos 80. Em 1986, a então secretária da Educação e Cultura, dona Alice Denez, ela me deu uma verba para mim fazer um curso que eu queria aprender a fazer fundição de bronze. E aí o Célio Damo, o arquiteto Célio Damo, me pôs em contato com o irmão dele, que é o Elvo Damo, que é o diretor, ele é aqui de Chapecó, e é o diretor do Ateliê Livre de Escultura. Lá de Curitiba. Lá de Curitiba, do Parque São Lourenço. Como que é o nome dele? Elvo Benito Damo. Elvo Benito Damo, ele é também escultor. Ele é bem famosão, assim, né? Uhum. É um cara que já esteve na Europa e tal, já tem muito trabalho, assim, pelo mundo inteiro, né? E o Elvo me recebeu lá e me ensinou essa parte de fundição, de bronze, de moldagem em cera, uma série de técnicas, né, que eram muito importantes para mim na época, né? E foi onde eu comecei a trabalhar com bronze, resina, né, metais, né? Tive todo o conhecimento aí. Aí eu passei a ir muito seguidamente, porque eu tinha uns amigos que tinham uma república lá do pessoal que estudava lá, e eu ficava, às vezes, 1 mês, 2 meses, ficava por lá, né? E aí
os guri conseguiam os vale-refeição da universidade, põe almoçar na universidade, no boião da universidade, e assim eu ia, né? E nessa época eu curti muito Curitiba, curti muito bar, muita noite, cheguei a tocar num barzinho lá, né? Era o bar do Guigo, né? Um gaúcho lá de, não sei, aqui de Lagoa Vermelha, se não me engano. E na época estava no auge dos festivais nativistas e eu tocava música nativa, né? E lá era uma novidade. Então eu comecei a tocar lá e fiquei um tempo por lá também. Que legal. Ô Chico, a gente nota que na tua história, assim, você sempre trabalhou com arte, né? Em algum momento da vida, você sempre trabalhou com arte, a vida toda. Como é que a tua família aceitava isso? Como é que a tua família via você ser artista? Porque hoje em dia, em 2024, ainda é difícil ser artista. Eu acredito que nos anos 70 era ainda mais difícil, né? Foi uma barra muito difícil, assim. Começou na família, né? E na sociedade, não era só, era uma coisa muito, todo mundo me olhava com cara um cara de doido, né? Uhum. Imagina, você é maluco. Você é maluco, você pirou, né? Na época, inclusive, que eu decidi ser profissional e me dedicar totalmente, eu trabalhava na compensação do Banco Nacional do Comércio. Você teve uma história antes, então, de um trabalho convencional, assim, trabalhava no banco? Sim. Quando eu voltei de Curitiba nos anos 70, meu primeiro emprego com carteira assinada, eu tinha 17 anos, eu fui trabalhar de arquivista do escritório do frigorífico Chapecó. Olha só. Foi lá que eu comecei. Aí depois eu trabalhei no Bradesco, eu trabalhei nesse Banco Nacional do Comércio, eu trabalhei eu fui porteiro de hotel, no Golden Hotel, né? É que assim, quando eu decidi ser artista, a família começou a me cobrar, né? Pô, não vai trabalhar, né? Vai ter que se sustentar de algum jeito, né? Então eu pegava esses empregos intermitentes, né? Para mim era um sacrifício desgraçado, né? Ficar preso com horário e tal, a minha cabeça estava voando, né? E eu tinha contato com artistas já na época, então, poxa, para mim era uma desgraça ficar, né? E aí, assim, na verdade, o trabalho mais parecido com a arte veio só em 1987, quando eu fui convidado para trabalhar no Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Chapecó. Eu fiquei até 92, daí eu saí porque não estava mais fechando as ideias com o pessoal que entrou, mudou a administração. Quem era o prefeito nessa época, quando você entrou? Quem era a galera que trabalhava ali? Era na gestão do Ledônio Migliorini e o Nelson Locatelli, que era o vice. E a secretária, quem era? A secretária, na época, era a dona Edja Lago. Né? E eu fui, na verdade, quem me convidou, quem me levou para trabalhar, foi um grande amigo meu, que era um artista plástico, um dos maiores, foi do primeiro Grupo Chape, também um dos maiores desenhistas do estado de Santa Catarina, que era o Antônio Chiarello, que foi o fundador da Escola de Artes. Uhum. Né? Ele que elaborou todo o projeto da escola. No início ele era professor, diretor, faxineiro, tudo da escola. Ele era a Escola de Artes. Né? E eu convivi muito com ele, eu conheci ele lá em Curitiba, lá em Curitiba ele estudava num seminário que eu e o meu irmão, nós íamos no sábado à tarde para tocar piano, tocar com a galera lá do seminário, e o Chiarello estava nesse seminário, então a gente conheceu lá. E depois ele veio morar em Chapecó, porque ele tinha um tio dele, que é o Escurinho, né, que é famoso que pintava painéis, ele veio trabalhar com o tio dele. E aí o Chiarello foi se envolvendo, né, na área de cultura, e acabou entrando para a prefeitura e tal. E eu sempre convivi com ele, foi o meu professor de desenho, né? Porque eu não tinha a grana para ir para a escola de artes, por exemplo, pagar uma mensalidade, né? E na época a escola nem tinha bolsa como tem hoje e tal, né?
Aí ele me ensinava, ele me ensinou desenho, me ensinou estilogravura, me ensinou um monte de técnicas que ele sabia, né? E aí ele que me convidou para ser assessor dele, ele era o diretor, né? Ele me convidou para ser assessor dele no Departamento de Cultura. Foi aí que eu comecei a me envolver mais no movimento cultural e tal. Chico, você já citou 2 vezes aqui sobre a música na tua vida. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque você tem história familiar, né? Teu pai já tocava e você aprendeu a tocar e, como você contou, você ia lá para Curitiba e tocava em bares, ia pro seminário tocar e tal. Qual a importância da música na tua vida? Com que idade você aprendeu e quais os instrumentos? Assim, primeiro fala do teu pai, né? Acho que é importante também. O meu pai, ele aprendeu música sozinho no seminário. Ele autodidata, resolveu aprender, pediu umas informações básicas assim de pauta e tal para um padre lá, segundo o que ele contava, né? E saiu e acabou aprendendo sozinho, né? Mas meu pai, ele era uma pessoa muito religiosa, então ele tocava em casa e na igreja, sabe? Ele não admitia assim, fora isso, né? A tradição da família do pai dele, né? Do meu avô, era assim, o padre é santo e o artista é o capeta. Então imagina como é que eu fiquei nessa história. E o teu avô, ele é imigrante alemão? Alemão. Ele veio da Alemanha para cá? Não, meu bisavô... Teu bisavô veio? Meu bisavô veio da Alemanha. Meu avô já nasceu aqui na região de Feliz, aqui perto de Nova Petrópolis, aqui no Rio Grande do Sul. E o teu bisavô, no caso, foi um dos primeiros habitantes de Itapiranga, é isso? Sim. Ele foi uma das primeiras famílias que colonizaram ali a região de Itapiranga, né? Isso. Meu avô saiu lá do Rio Grande do Sul e veio para Itapiranga, e na época ele morou na cidade, ele tinha uma oficina de carroça. E o meu avô era entalhador. Eu fiquei sabendo muito tempo depois. Só que ele... O que é o entalhador? Explica aí eu não tô ligado. É um escultor que esculpe madeira. Faz aqueles... No formão. Isso, no formão. Faz aqueles entalhes para móveis, coisas assim, sabe? Mas na área de decoração, né? Mas ele tinha isso também. E da música, daí, quando que você aprendeu a tocar? Você aprendeu com o teu pai, ele que te ensinou? Não, eu também aprendi sozinho. Também foi... nós tínhamos piano em casa, né? E praticamente todo mundo sentou na frente daquele piano, né? Alguns tocaram, outros não. Até o Vini passou por esse piano. Então, eu comecei a tocar por conta própria, nem me lembro como, né? Mas assim, vendo o pai e tal, e mexendo no piano, acabei achando o meu jeito e toco até hoje do meu jeito, né? Como diz um amigo meu, sorte ou azar eu não sei, né? Eu não sei se... Porque nessa história de aprender sozinho, você cria muitos vícios, né? Sim. Aí o meu pai tinha muito medo que eu me tornasse profissional na área. Aí ele nunca me incentivou a fazer aula de piano, por exemplo, né? Na verdade, não incentivou ninguém que fizesse aula de piano. Aí quando uma tia minha veio lá de Blumenau, que era freira, e cobrou dele, eu tinha 12 anos. Daí ele me pôs numa professora de piano, mas eu já estava muito viciado naquele jeito e tal, e não deu muito certo. Não tive saco para aprender toda a parte teórica e tal, né? Eu tentei algumas vezes, mas nunca consegui. Mas você, então, nesse período, fez parte de dos grupos musicais, acho que mais importantes da história de Chapecó, que foi o Conjunto Melodia, né? Não sei, chama Grupo Melodia ou Conjunto Melodia? Grupo Melodia. Grupo Melodia. Eu queria que você contasse para nós quem eram os teus colegas de banda, porque eu sei de alguns, mas alguns eu nem sei que tocaram lá. E como que era a atividade do Conjunto Melodia aqui em Chapecó? Onde que vocês tocavam? Vocês eram requisitados, assim? Como que era? Quando o Melodia ele começou, quem começou a Melodia foi um funcionário do IBGE, que veio para Chapecó e tocava bandolim. E aí ele foi encontrando um e outro, né?
e foi juntando o pessoal para tocar no sábado à tarde. Até que, na época que eu participei, por exemplo, nós éramos em 10. Né? 10 pessoas? 10 pessoas. O seu Velci Canals, né? Que era radialista também, né? Uhum. E fotógrafo, que era o nosso diretor, era o homem que organizava as coisas. Aí o seu Hamilton Lisboa, também radialista, né? Trabalhou anos na Rádio Chapecó. O seu Hamilton Ferreira, que era do Instituto do Pinho, na época, hoje é o IBAMA, né? Os Arlindo Sander, né? O Sandrinho, fotógrafo histórico aí da cidade. O Antônio Chiarello, que era o nosso maestro arranjador, tinha formação em música, né? O Plínio Seidler, né? O pai do Vini, da turma lá do Sebo, e professor da UNO, né? Tocava violino. O Norberto Kessner, que era funcionário da Ipagre, se não me engano, não lembro mais, mas era alguma coisa assim. E quem mais? E o Bacarim. O Bacarim. O Antônio Carlos Bacarim, o arquiteto, também fez parte na minha época. Né? Então era assim, eram 2 violões, 2 violinos, 2 bandolins, gaita de boca, e eu tocava o contrabaixo acústico. Né? Eu era o menor da turma e tocava o maior instrumento. Era o sarro da coisa, assim, né? Tu tocava contrabaixo acústico na época. Sim. E a coisa aconteceu de uma forma muito inusitada. Na verdade, eu estava na prefeitura, na época, e o seu Velci me procurou e falou assim: Chico, eu ouvi dizer que tu tem bastante paciência e nós temos um contrabaixo que está estragado, está jogado num canto lá, e a gente queria ativar ele. E a gente pensou em você para restaurar ele para nós. Tá bom, vou ver o que eu posso fazer. Nessa brincadeira de restaurar, eu comecei a brincar, comecei a tocar. Aí a turma disse: não, então... E já arrumou o instrumento, já pegou e foi tocar. Já fui para a banda. E o que vocês tocavam, assim? Onde é que vocês tocavam nessa época? O Melodia tocava por convite, né? Então nós tocávamos em solenidades, em casamento, a gente tocava, em festas, jantar dançante, né? Fizemos um monte de coisa assim. Em toda a região a gente era muito requisitado, né? E as músicas eram aquelas serestas antigas, valsas brasileiras, né? Algum chorinho, alguma coisa assim, né? Mais nessa área, né? Aquela música que fez muito sucesso na rádio nos anos 50, né? Ali depois dos anos 50 e tal. Então, vocês seguiram tocando esse, tipo, não pegaram essa coisa... Por exemplo, a lei já estava chegando nos anos 70, Jovem Guarda, essas coisas, vocês não faziam isso, era... Não, nós tocávamos alguma coisa em casamentos, assim, algumas músicas do Roberto Carlos, por exemplo, a gente tocava, né? Mas era só instrumental. Né? Ah, não tinha canta... Não. Era só instrumental. Era uma banda instrumental. Era uma mini orquestra, né? Que legal, cara. Que massa. Pô, que demais, velho. Ô Chico, você falou aí que você restaurou um instrumento, né? Que é de madeira. E eu já vi esculturas suas no concreto. Eu não sei se chama concreto ou se chama cimento, né? Mas também já vi estruturas suas na resina, que foi o caso do troféu da imprensa, lá da MB Comunicação. Tava tão lindo aquele troféu, transparente e tal. Quais outros materiais você faz escultura e qual desses materiais todos que você faz que é o teu predileto, teu favorito de fazer arte? Olha, o meu predileto é a madeira. Né? A madeira é uma coisa maravilhosa de você lidar. Pena que não temos mais madeira para trabalhar, né? É muito difícil, porque as madeiras para trabalhar na escultura seriam a embuia, né? O cedro principalmente, né? E é muito difícil você achar, né? Até proibido de você cortar uma árvore hoje, né? É tudo em extinção, né? Uhum. Tudo madeira árvores que estão em extinção. Eu trabalhei na época que vinha muito do norte, vinha o mogno. O mogno também era uma espécie de cedro mais firme, assim, muito bom também para trabalhar, mas também é relíquia, né? E
Olha, eu já trabalhei com muitos materiais, né? Na verdade, assim, na área dos troféus, os troféus foi uma sacada que eu tive para ser o meu ganha-pão, porque eu nunca vivi de escultura em si, né? Não poderia, não teria condições de aqui viver de escultura em si. Você vende uma lá a cada 10 anos, né? Uhum. Então, os troféus foi uma maneira que eu tive de ter uma renda mais seguida, né? E eu coloquei, eu fiz o diferencial, assim, eu uso as técnicas de escultura nos troféus. Então, por isso que o meu troféu é diferente, né? Eu desenho especificamente para o evento, eu estudo o evento. Eu sempre digo para os meus clientes, eu faço 2 perguntas quando eu vou elaborar o troféu. Quem vai receber, quer receber o quê? E quem está dando vai entregar o quê? Entende? Então eu parto desse princípio e aí eu estudo o evento todo, né? E eu faço o troféu em cima desse estudo. E eles são, os troféus, eles são únicos, né? São. Eles não são feitos num molde, assim, não é uma coisa, no caso não é todos iguais, assim, não é feito todos numa leva só, né? Eles têm uma coisa única, cada um deles tem uma coisa única, né? Sim. Que é a assinatura do artista, isso é muito bonito, muito legal. E já teve alguma escultura, assim, que você fez para uma pessoa, sei lá, diferente, curiosa, assim, que pediu uma escultura, não sei, uma pessoa curiosa que tenha pedido uma escultura ou uma escultura por encomenda que era muito grande, assim, algo que chamou a atenção? Eu tive uma coisa nessa história de desafios que foi muito interessante, que foi do laboratório de anatomia da UNO Chapecó. Lá eles têm aqueles bonecos, modelos, né, que tem todos os órgãos e tal, né? E o pessoal da empresa que fazia a limpeza acabou derrubando e quebrou aquela encrenca lá. E aí é um produto que vem da Alemanha, muito específico, assim e tal, né? Aí a diretoria da UNO mandou para São Paulo para o revendedor, né? Aí que lá tinha um técnico que montava e tal, né, para ver se... Daí eles mandaram de volta dizendo que não, só comprando novo. E na época era uma coisa assim, tipo, como se fosse hoje R$200 mil para comprar um boneco daquele. Aí o guri que era gerente dessa empresa de limpeza me conhecia. Daí um dia ele apareceu lá em casa e disse, cara, tu toparia ver se você consegue arrumar essa encrenca aí pra gente não ter que pagar essa grana, porque tiver que comprar um boneco novo desses aí, um manequim desse aí, nós vamos ter que vender a empresa. É uma Sim. empresinha pequena, né? Sim. Nosso contrato não vai cobrir nem o que a gente vai... o lucro do contrato não vai cobrir o que a gente vai te pagar para fazer, mas vamos resolver. Eu disse, tá, vou dar uma olhada, né? Mas eu pensei, né, pá, se São Paulo não conseguiu, né? Como é que tu vai se meter? Aí eu peguei o material e comecei a fazer uns testes para ver que tipo de material que era, o que reagia e tal. Aí eu lembrei que nas minhas idas para Curitiba nos anos 80, eu convivi muito com um rapaz que se formou em engenharia química e eu tinha contato com ele pelo Facebook ainda, e ele é engenheiro da Alba Química, né, que faz escolas e tal, né. Daí eu entrei em contato com ele pelo Facebook, mandei uma mensagem, daí descobri o telefone, liguei para ele lá e aí nós conversamos sobre o material. Ele disse, começa a fazer teste para tu ver o que reage, para a gente decidir fazer uma fórmula de uma cola para colar isso. E aí foi tal, e ele acabou Resolveu. elaborando, né? E aí eu consegui
consegui reformar, né? Chico, tem um outro trabalho teu que eu tenho um amigo que é muito fã teu, daqui a pouco a gente vai falar dele aí, e ele sempre me fala que uma vez você fez, acho que cabeceira da cama do Hotel Bertazzo, é isso, ele diz que é uma das obras mais monumentais que você tem, porque é toda a cabeceira da cama, aquelas cabeceiras que tem antiga, toda entalhada em madeira. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse trabalho. Ele tá ainda ali no Hotel Bertazzo? É da suíte presidencial, é isso? Não. Na verdade é assim. Quando o Hotel Bertazzo estava sendo construído, lá pelos finalmente, eu fiz amizade com um engenheiro que era da família Bertazzo. E o cara gostava muito de arte. A gente se encontrava no bar ali e tal, e acabamos fazendo amizade. Daí ele disse, cara, eu queria fazer um negócio assim, pica para a entrada do hotel, para o balcão da entrada e tal. E aí eu disse, olha, sei lá, podemos pensar em alguma coisa e tal. Daí ele disse, pô, tu vê assim, a família Bertazzo tem muita ligação com madeira, né? Da época da colonização, teve, né, um monte de coisa assim. Queria uma coisa assim, mas eu quero uma coisa pesada, um negócio que cause impacto. Daí disse, tá bom, vou pensar em alguma coisa. Daí eu desenhei 2 dragões, assim, que eles formam um coração, né? E no meio o símbolo chinês da felicidade. E um dia eu fui pro bar com um papelzinho no bolso, assim, mostrei para ele, né? De cara, ele disse, deu. Onde é que nós vamos encontrar madeira? Tu vai se atacar e vai fazer. Eu trabalhei uns 6 meses entalhando aquele trem lá. 6 meses de trabalho? Só no formão, né? E ele tá ali ainda, então é o... Não tá mais? Não. Na verdade, o que aconteceu? Quando eu estava terminando o projeto ali do Hotel Bertazzo, esse cara, ele se desentendeu com o pessoal da construtora aí e foi embora. E aí eu fiquei com aquele trem. Não chegou aí? Não. Porque era outro pessoal, os Sim. caras nem quiseram saber, né? Nem quiseram. E pra onde é que foi? Aí um amigo meu tava fazendo um quarto pra mansãozinha dele, né? E tava reformando toda a casa dele e tal. E um dia, na brincadeira, tava lá em casa, né? E eu mostrei pra ele. Daí ele disse, vamos fazer a cabeceira da cama? Vamos. Aí eu terminei a obra, né? E ainda assim eu entalhei mais 70 e poucas peças, tudo pro guarda-roupa com o mesmo motivo. É um negócio monumental. E onde é que tá? Tá instalado aqui em Chapecó, essa? Não tá mais. Tinha ido pro Mato Grosso, porque ele se mudou para lá. E aí depois ele acabou separando da esposa dele e tal, e eu não sei onde é que tá. Mas tá por aí. Alguém tá com esse quarto aí, então, simplesmente uma obra de arte entalhada Sim. pelo Chico aí, 6 meses de trabalho de entalhe. Chico, vou querer entrar um pouco agora no assunto das artes em específico, porque eu acho que é bem importante a gente falar disso. Eu queria que você contasse um pouquinho como que era o cenário aqui nos anos 80, o cenário das artes, né? Porque a gente tá falando aqui, não tá seguindo uma linha cronológica, mas eu acho interessante você falar aí, porque o Chapecó teve grandes artistas ao longo da sua história, né? E boa parte deles você conviveu, você teve a oportunidade de conviver. Então eu queria que você contasse um pouquinho para nós como que era esse cenário artístico dessa época. Na verdade, o movimento cultural de Chapecó, ele começou pelas artes plásticas, né? E através da biblioteca pública. Todo o movimento se centrava na biblioteca pública. No início da primeira administração do Sander, do Milton Sander, em 1977, ele fez uma mudança na estrutura administrativa da prefeitura e criou o Departamento de Cultura e as coordenações, tipo a coordenadoria da biblioteca pública e tal, né? E a Neiva Costela, a mãe da nossa querida Sami, assumiu a biblioteca pública e a direção da área cultural. E aí ela começou a promover
através da biblioteca pública, exposições, e começou a movimentar esse lado. Aí começaram a vir os artistas para cá. Já tinha o Chiarello, o Agostinho Duarte estava chegando por aí também, né, que era português. Depois veio o Paulo de Siqueira, né? Aí depois apareceu o Ciro Sosnós, que também foi um grande artista, né? O seu Enio Gribler, que estava enfiado num cantão lá do Palmital, que era só marceneiro, se empolgou e começou a entalhar madeira também. E aí foi fazendo o movimento, né? A primeira geração basicamente era essa, né? Legal. O Ciro, você chegou a conhecer ele também? Você trabalhou com o Ciro, né? Sim, trabalhei. Que era uma figura também ímpar, assim, uma figura meio... Queria que tu contasse um pouquinho. Ele era muito exótico. Né? Dizem que era muito exótico, né? O Ciro era um quebrador de pedra ali da região de Planalto, né? E ele trabalhava fazia muros de pedra, né? E aí, nas horas de folga, ele começou a fazer umas imagenzinhas, fazia uns jacaré, uns negócios. E um dia ele apareceu no comércio aqui, eu não lembro mais qual é a loja e tal. E foi vender os trecos dele, tá? Com um sacão de estopa, assim, cheio dos bonequinhos de pedra, as coisas assim, né? E aí o comerciante esse que atendeu ele disse, poxa vida, mas eu vou ter que te apresentar lá pro pessoal da prefeitura. E levou ele para conversar com a Neiva Costela, né? Aí a Neiva já se empolgou com ele e tal, e o Chiarello também já entrou na jogada. E aí, conversa vai, conversa vem, uma semana depois ele estava morando em Chapecó. Arranjaram casa para ele, arranjaram emprego para ele na prefeitura, ele era analfabeto, né? Então, como ele não podia, assim, fazer concurso ou ir mais longe, né? Ele era analfabeto. Analfabeto. Aí colocaram ele como pintor da prefeitura, né? Pintor de meio fio e tal. Né? Mas ele, na verdade, não trabalhava lá, né? Ele trabalhava nas coisas dele, né? Então foi aí que ele se criou. Daí ele começou a fazer as obras dele e tal, né? E ele era uma figura, né? Ele se vestia de uma forma muito interessante. Era um cara muito simplório, bem capial, assim, né? E tinha uma vida muito esculhambada também, né? E a gente dava o suporte, né, para ele, assim. Mas era muito bom. O pessoal gostava muito do trabalho dele, principalmente e o pessoal de fora de Chapecó, né? As obras dele faziam muito sucesso em São Paulo, Rio, né? Quando iam para as exposições assim, era uma loucura. Legal demais. E então, essa foi a primeira formação do Grupo Chape, né? Porque o Grupo Chape, ele foi um grupo realmente de artistas que se reuniram e começaram a produzir de forma ordenada, né? Tinham um contato propriamente, começaram a surgir salões. E eu queria que tu falasse um pouquinho também desse cenário, porque Chapecó, a gente fala da arte, e aí muitas pessoas que estão nos ouvindo podem pensar que é uma coisa que está lá dentro das galerias, dentro dos museus, né? Mas antigamente me parece que era muito mais popularizado isso, né? Tinha, por exemplo, os salões de arte que aconteciam. Teve a Bienal de Arte também catarinense que aconteceu aqui, que eram eventos importantes. Eu queria que você contasse como que tu via isso, assim, porque depois tu entra no Grupo Chape, mas foi numa segunda parte, né? Sim. Na verdade, a Biblioteca Pública começou a promover, né? Trazia artistas principalmente do Rio Grande do Sul, alguns de Curitiba e tal. E aí a Dulcinea Mosqueta se empolgou e criou a primeira galeria de arte, a Galeria Anunciata, né? Nós tivemos duas aqui. A Anunciata, depois a Miriam Soprano que criou e fugiu o nome agora, já vou lembrar. Ali no Calçadão ela tinha uma galeria. Aí a Anunciata começou a trazer muita coisa para cá e começou a movimentar mesmo, né? Tinha exposições direto, assim, né? E aí foi criado também pela prefeitura o SCAPS, né? O Salão Catarinense de Artes Plásticas de Chapecó, que era a Bienal, né?
Ele foi lá de 77, 79, não lembro mais o ano, até 92. Em 92 ele não aconteceu, daí não aconteceu mais, né? Mas era muito movimentado e na verdade a cidade era diferente, né? A cidade tinha um centro muito atuante, né? E para ter uma ideia, nós quando a gente promovia os eventos, nós chegamos a fazer exposições no Clube Chapecoense, por exemplo, que na abertura tinha 500 pessoas para o coquetel, né? Nós tínhamos um acordo com o frigorífico Chapecó. Na época, trabalhava na assessoria de imprensa do frigorífico, era o Marcos Bedin e o Hugo Gandolfi, né? Uhum. A gente só ligava para eles assim, ou ia lá tomar um café com eles e dizia, vai ter um salão, vai ter uma exposição assim, calculamos que vamos ter 200 pessoas. Vinha o coquetel pronto para nós lá, de doação, sabe? O Grupo Chapecó era uma mãe nesse ponto, né? Promover Chapecó em todos os sentidos, né? Então era muito concorrido, sabe? E era uma questão até de status, você ir para uma exposição de arte e tal, né? Depois a coisa foi se dispersando, né? Por uma série de questões, inclusive a questão da tecnologia, né? A tecnologia mudou muito, por exemplo. O iPhone substituiu o investimento em quadro, em obra de arte. Substituiu um monte, né? Então, assim, nós tivemos um grande movimento de arte nos anos 80 até o começo dos anos 90. Depois começou dentro das artes plásticas, né? Daí começou a cair e não voltou mais a ter o movimento que teve. Como que foi a criação ali? Porque teve um período que você estava trabalhando ali na prefeitura, né, que foi quando foi feita a reforma geral da praça municipal, né? Eu queria que você contasse para nós como é que foi isso, porque você trabalhou ali junto com um arquiteto, alguma coisa desse tipo, e vocês criaram esse novo formato da praça, que tem a galeria ali embaixo, tem todos aqueles painéis esgrafiados. Muitas das pessoas que estão nos ouvindo podem não reconhecer, associar talvez o nome à pessoa, mas os painéis que tem na Praça Municipal Coronel Bertazzo, aqui no centro de Chapecó, são obras do Chico Bratti, que está aqui conversando com a gente. Foi ele que executou todos aqueles painéis que tem ali, que são imagens, né, feitas no concreto mesmo. Mas eu queria que você contasse como é que foi essa questão de implantar esse novo modelo de praça que existe até hoje, né? Depois disso não foi feita nenhuma grande reforma significativa que alterou o formato do que foi colocado naquela época. A praça foi uma coisa assim, tava muito desleixada, assim. Vários prefeitos antes tinham tentado fazer projetos, tentado fazer alguma coisa, mas acabou não dando em nada. E aí foi na administração do Fritz, ele resolveu reformar a praça. E aí estava uma discussão dentro da prefeitura, porque tinha o pessoal do Movimento Caboclo que queria fazer a Praça do Caboclo, daí tinha o pessoal do Movimento Negro que queria fazer a Praça do Negro, tinha o pessoal do esporte que queria fazer a Praça do Esporte, e estava uma confusão. E na época, um amigo meu era o diretor de obras da prefeitura, o Eliseu Gardini, né, que hoje é o dono da Dimensão, um dos donos da Dimensão. E o Eliseu me chamou e disse: Chico, se tu assumir essa encrenca agora, eu vou mandar uma circular para todos os departamentos dizendo que a cultura vai fazer a praça e exploda seu resto. Daí eu disse: tá bom, encaro, vamos lá. E aí eu comecei a conversar, a Cristina Ioff, que era a arquiteta da prefeitura, que estava responsável por fazer a parte de projeto arquitetônico, coordenar toda a função da reforma, né? Ela disse: olha, eu quero que você faça um levantamento e me diga o que vocês querem na praça, o que a cultura quer na praça,
que seja, né? Porque tem que ser uma praça da cultura, é o centro da cidade, é o centro histórico, né? Então tem que ter os pré-requisitos para isso. Aí eu comecei a conversar com o pessoal dos clubes de serviço, né? E comecei a fazer uma enquete particular, assim, né? Para pegar ideias e tal, né? E aí eu disse, bom, vamos lá, né? Vamos nós. Aí eu fiz um primeiro projeto, um primeiro croquis, entreguei para a Cristina e ela desenvolveu em cima disso, né? Então temos lá o Chafariz, é uma obra minha também, né? A galeria de arte foi uma coisa que a gente queria fazer justamente para popularizar a questão da arte, né? Que ficasse acesso ao público direto ali, né? Não fosse uma galeria fechada e tal, né? E aí o painel em cima, né? Que é o painel Ciclo da Madeira, né? Que conta a história do ciclo mais importante, ciclo econômico que precedeu o agronegócio, né? As empresas frigoríficas, as cooperativas todas, né? Que foi o ciclo mais importante da economia daqui. O tempo dos balseiros, né? O tempo dos balseiros, o pessoal né? Conhece. Da exploração da mata e tal, né? Do pinheiro. E então a gente fez o projeto e tocamos, né? E fomos tocando, né? E aí, assim, o prefeito nomeou na época 5 técnicos, porque foi aberta uma licitação e uma empresa ganhou a licitação. Mas o nosso construtor não era muito sério, não. Era meio complicado lidar com ele. E aí o pessoal foi se desentendendo e fiquei só eu por último, né? Aí no fim das contas eu fiquei com o administrador da construção, nos finalmente comecei e terminei com a praça, né? Que legal, e aquele material ali que é concreto, eu queria entender melhor como é que foi feito mesmo, qual que foi o processo, assim, quais foram os instrumentos que foram usados para fazer aqueles desenhos, quanto tempo levou para fazer aquele painel, porque é um painel emblemático da cidade, né? Sim, ele, na verdade, é uma técnica mexicana, é uma técnica que foi resgatada pelos artistas argentinos, principalmente, né? Alguns artistas argentinos, e era uma técnica muito rápida de se fazer, e ele foi desenvolvido justamente pelos artistas que eram revolucionários lá eram guerrilheiros, na verdade. Diego né? Rivera. Diego Rivera. Que é o esposo da Frida Kahlo, né? Uma artista histórica aí. O Miguel Orozco, tem toda uma turma, né? Então, o que eles faziam? Eles faziam de noite, faziam a comunicação dos revolucionários para a população. Eles faziam de noite e de manhã estava seco. Daí, faziam em concreto. Aí, até os caras conseguirem desmanchar, né? Até a polícia conseguir desmanchar, o exército lá, eles conseguiam comunicação. E acabou virando uma técnica artística, né? E aí o pessoal da Argentina começou a ir para o México aprender. E um desses artistas, que é o José Curá, ele casou com uma moça que era professora da prefeitura aqui, de Chapecó, e veio para cá em 99 para dar um curso sobre essa técnica. Aí foi quando a gente fez como prática do curso aquele painel das etnias que está lá aliás, da etnia indígena, que está na rodoviária, na entrada da rodoviária, né? E aí, dessa turma aí, o único que seguiu fazendo fui eu, né? E aí depois veio o Marquinhos, que foi comigo para a Argentina fazer alguns painéis. Depois nós fomos para São Paulo, fizemos vários painéis em São Paulo, né? Fizemos no Rio Grande do Sul, temos vários aí por tudo que é lado. E é uma técnica que é muito parecida com o afresco que o Michelangelo fazia, né? A gente faz a cor no próprio reboco, mistura, né, o pigmento no reboco, e cada cor é uma camada de reboco, né? E ainda quando o reboco ainda está verde,
a gente trabalha em cima e vai tirando as figuras conforme a cor que você precisa, você vai até aquela camada. Que legal demais. Chico, eu queria, antes, a gente tem uma mensagem aqui que eu queria colocar para você, de um amigo nosso que mandou uma mensagem. Ele tá lá no Panamá, mas ele fez questão de mandar aqui uma mensagem para você. Fala, Digão! Fala, galera do programa Liquidificador, Joelzito, Ronezito, meus irmãos da vida. Primeiramente, um abraço para vocês, parabéns sempre pelo programa, uma honra poder estar falando algumas palavras nesse espaço que está sendo tão massa para a cidade, para a cultura e tudo mais. Bom, hoje o convidado especial, o mestre das artes aí de Chapecó. Fiquei pensando qual pergunta eu poderia fazer para o Chico, para poder somar na entrevista de alguma forma, mas de fato o que eu queria poder falar e deixar registrado para todo mundo que está escutando é a importância desse cara na minha vida. Eu tive a honra de participar com ele durante 3 meses de um projeto, onde eu fui assistente dele, aprendiz. Eu pude aprender um pouco da técnica do esgrafiado que ele faz. E não só isso, tenho muito boas memórias desse período que a gente trabalhou junto, porque foram muitas resenhas, não só sobre a arte, mas sobre a vida. E, bom, de novo falando, esse cara tem um peso muito grande assim para mim, como mestre, como ensinador, um cara que nos últimos tempos a gente até se encontrou pouco, conversou pouco, mas os poucos encontros são sempre muito marcantes também. Então, Chico, queria poder te dizer aí que você é um mestre da arte para Chapecó, para mim muito. E, bom, dizer que eu te amo, cara. Aprendi e aprendo muito contigo sempre. Valeu? É muito bom, é uma satisfação poder ter a tua amizade. Um abração para todo mundo aí, tamo junto. Valeu, eu digo Rodrigo Cardoso, fera, mestre na área também, hein? Digão, meu irmão. Cara, eu queria só complementar aqui o que o Digo tá falando, porque a gente tá falando aqui numa rádio que tem um alcance gigantesco, mas que tem um público muito popular, né? As pessoas que estão acostumadas aí a ouvir a rádio durante a semana, ouvir Ana Castela, Luan Pereira e muita coisa, que é música, né, coisa festiva, e a gente tá aqui 1 hora conversando sobre arte. E eu queria pedir pra você, assim, você acha que a arte é um inutensílio da vida, talvez? De alguma forma, porque as pessoas, elas passam cotidianamente pela praça, a praça impacta elas, mas elas talvez não reconhecem isso na vida delas, porque não é comida, não é bebida, né? E a questão eu queria que você falasse um pouquinho da tua percepção em relação a isso, em relação à arte e como ela é disseminada e como ela é aproveitada pelas pessoas e qual o impacto dela na vida das pessoas também. Na verdade é uma questão cultural, né? Ser artista no Brasil é realmente uma grande aventura, né? A menos que você entre em algum esquemão, alguma confraria poderosa, consiga um puta patrocinador, assim, você não vai ter assim um resultado financeiro, digamos assim, satisfatório, né? E assim, tinha um amigo meu que dizia assim, se a gente conseguisse botar toda a inteligência que a gente coloca numa obra de arte no mercado financeiro, ficava rico na hora, né? Porque é muito estudo, é muita coisa. Para você fazer uma arte séria, para fazer um trabalho legal, você precisa ter uma composição de vida direcionada para isso. Por isso que o artista não pode ser o cara do final de semana que vai fazer um hobby. Não, ele tem que viver aquilo, né? E é uma coisa assim, o cara que é artista mesmo, o cara que é artista de alma, ele não consegue ficar sem fazer, né? Em algum momento da vida ele pode se violentar fazendo outras coisas, em algum momento da vida isso vai voltar para ele com muita força. E a questão cultural é muito complicada, porque assim, a nossa estrutura cultural, falando especificamente de Chapecó,
a nossa estrutura cultural, ela é muito pobre, né? O nosso colonizador, ele tem uma estrutura cultural bastante frágil, né? Está muito mais ligado à gastronomia, né, do que a qualquer coisa, porque o pessoal veio, a gente tem que entender que o pessoal que veio para cá, ele já veio da Itália faminto, né? Desesperado por uma chance para sobreviver, né? Então, assim, eu sempre digo para o pessoal que critica, por exemplo, agora nós estamos tendo aí a migração dos venezuelanos, dos haitianos e tal, né? E o pessoal que às vezes reclama disso e tal, eu falo assim, lembra dos teus avós, lembra dos teus bisavós, eles vieram para cá também dessa forma, sabe? Não é todo mundo que veio para cá com grana para investir, ser comerciante, ser empresário, não. O pessoal veio para sobreviver. E também o pessoal que veio do Rio Grande do Sul para cá veio nesse intuito também, né? Veio para uma nova vida, já veio com aquela carga emocional toda hereditária da Itália e veio para cá. Então eles passaram muita fome, muita dificuldade, muita coisa e tal. Eu lembro que quando eu comecei a querer trabalhar com arte profissionalmente, os meus tios, filhos de imigrantes italianos, né, que também já eram migrantes, né, eles falavam para mim assim, uma palavra, um ditado italiano, né, que dizia assim, primo laurare dopo filosofare, quer dizer, primeiro trabalha, depois filosofa, né, que era a ideologia, né. O problema é que esse dopo, ou depois, nunca vem, né. Então, assim, você assiste uma cidade pujante, economicamente, crescendo, desenvolvendo e tal, e a área cultural é uma negação. As pessoas têm uma séria aversão, assim, né? Principalmente os que têm poder, sabe? Tem uma aversão às artes. É aquele negócio que eu participo muito de eventos empresariais e tal, através dos troféus, do trabalho que eu faço. E eu vejo muito essa coisa assim. Uma vez o Neri de Paula, teatrólogo, falou: todo mundo acha lindo o trabalho que o Neri faz, mas ninguém pediu se o Neri pagou o aluguel dele, ninguém está preocupado se o Neri comeu hoje, né? E assim por diante. Então, assim, quando precisa do artista, venha, né? Quando não precisa, esquece, né? Viramos fantasmas assim, logo, bem rapidinho. E existe uma tradição no Brasil de não valorizar principalmente os monumentos. É só tu ver a quantidade de pichação que se faz nos monumentos Brasil afora, depredação e tal, né? Tem um professor meu, que é um grande escultor lá de São Paulo, ele é baiano, na verdade, e é o Israel Kinslansky, e ele tem uma aula, uma videoaula, que ele fala sobre a invisibilidade dos monumentos. E ele usa como exemplo o monumento a Santos Dumont, que está na frente do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, né? E ele diz assim, você pode ficar ali na frente do monumento, que fica no meio da rua, né, por horas, dias, e você não vai ver uma pessoa parando para olhar. E aquela obra é uma das obras mais importantes que tem no Brasil, de fundição em bronze, porque ela foi fundida quase que inteira de uma vez só. É enorme, e o artista italiano que veio para cá na década de 20, se não me engano, que fez, ele trouxe toda a equipe para cá. Ele trouxe a equipe de fundidores, de moldadores, tudo para fazer aqui, porque o Brasil não tinha essa capacidade. Ele montou uma oficina para fazer isso. Então, e as pessoas não vêm, porque não é que nem a história das... quando Cabral chegou no Brasil,
os indígenas não viram as caravelas, eles não conseguiam enxergar porque não estava no imaginário deles, não estava no vocabulário deles. Então, assim, a arte e a cultura se faz por insistência, né? Por insistência. Se as pessoas não veem, se elas não têm contato, se elas não têm oportunidade de contato, elas não vão apreciar, elas não vão entender. Tu pega uma pessoa que nunca ouviu música clássica, por exemplo, e faz um trabalho com ela, em questão de uma semana ela vai estar amando, porque ela vai entender o que é e o que faz. Então, a arte é revolucionária, a arte pode tirar muita gente do buraco, sabe, da insignificância. Infelizmente no Brasil nós estamos perdendo muitos talentos, né, porque o cara que não vê que não tem perspectiva cai fora daqui, né? São poucos os Chicos e os Digos que resolvem ficar aí, né? Batalhando, apesar das cacetadas, dos nãos, né? Eu sempre tive muito mais nãos do que sims, né? E sempre fui mais valorizado fora daqui, né? Eu aprendi o que é ser profissional da arte quando eu fui trabalhar em São Paulo, né? Lá sim, lá você é profissional da arte, você é tratado como, né? Aqui não, aqui você é um cara que está fazendo umas coisinhas aí. Até tem um amigo meu que tira sarro de mim, né? Porque eu contei para ele uma história que uma vez encontrei um conhecido que fazia muitos anos que eu não via, né? E o cara me perguntou assim, tu continua fazendo teus trabalhinhos? Daí esse meu amigo, toda vez que ele me encontra, ele pergunta, como é que estão os trabalhinhos? Uma escultura de 6 meses em madeira e o cara chama de trabalhinho. Mas é isso, Chico, eu acho que tu colocou muito bem. A gente tá aqui também por insistência, a gente sabe que a gente não é o assunto mais popular do mundo, as nossas entrevistas, mas a gente não vai parar porque a gente ama o que a gente faz e a gente acredita nas pessoas que gostam também, porque com certeza tem quem gosta também e tem quem toca, e se a gente tocar uma pessoa com a nossa arte, eu acho que é o que faz a diferença no dia a dia. Bom, 1 hora de entrevista, estamos para os nossos finalmente. E se você prestou atenção aí no que o Chico falou hoje, meu amigo, você teve uma aula, tá? Que aula, Chico! Obrigado, cara! Muito obrigado a gente por vai compartilhar. fechando aí a nossa entrevista, né, Joel? Mas, poxa, agora eu vou deixar o microfone aberto aqui. Antes eu quero agradecer o Chico, né, por ter cedido um tempo precioso para vir aqui e entregar tanto conhecimento, tanta simpatia, cara, através das ondas do rádio para nossa galera aí. Tenho certeza que o pessoal que vai ouvir depois nas plataformas também vai se emocionar, assim como a gente se emocionou de receber você aqui. E agora eu vou passar a palavra para o meu irmão Joel Zanetti para fazer os finalmente e depois devolver a palavra para o Chico fazer o seu fecha, Joel. Bom, é isso. Eu acho que a gente tá aqui para trazer luz a pessoas, histórias. A gente já trouxe aqui pessoas muito interessantes, como o seu Décio Bonner, que também tem um trabalho incrível no rádio, acho que seu colega de muitos anos. Meu colega e meu vizinho. Amigo, né? Vizinho de porta, né? Moram Sim. do lado do outro ali. E muitos outros artistas e pessoas da mídia. Queria aproveitar, já que a gente sempre faz no final da entrevista, a gente anuncia a nossa próxima entrevista. E domingo que vem a gente vai ter a honra e o prazer de receber aqui Roberto e Demétrio Panarotto. Os irmãos Panarotto estarão aqui na bancada para contar um pouco da sua história, a história da banda Repolho. É eles que vão se apresentar no sábado na Basáltica, no Carna Rock da Basáltica, que então no sábado tem show da banda Repolho, no domingo eles estarão aqui, Demétrio e Roberto Panarotto, 2 outros ícones aí também da história e da cultura chapecoense. E é isso, cara, mais uma vez agradecendo demais toda a tua generosidade, todo o teu a tua disposição de estar aqui falando para nós e te parabenizar, porque eu vou te contar uma coisa, que você falou que as esculturas elas não são tão visualizadas assim. Eu sempre gostei muito, e eu lembro que as primeiras vezes que eu vim para Chapecó de ônibus, que eu sou de Coronel Freitas, eu vinha de ônibus para cá, eu parava na rodoviária, eu ficava lá na frente da tua obra, da obra que foi feita lá, olhando para aquilo e depois para muitas outras, né? Um outro trabalho recente que eu queria deixar aqui a dica para as pessoas que não conhecem o trabalho do Chico,
que vão lá ver, é a praça que foi feita em homenagem aos 50 anos da Aurora, Sim. que é do lado lá do ginásio da Aurora, né? Lá no SAIC, tem uma praça lá que foi feita toda com um trabalho incrível em diferentes tipos de materiais. Então ele trabalhou com bronze, ele trabalhou com metal, ele trabalhou com esgrafiato, ele trabalhou... O Digo te auxiliou lá, também contribuindo. Então tem um pouco de arte urbana também. Para quem não conhece o Digo Cardoso, que acabou de falar aqui para nós, ele é grafiteiro, ele tem um monte também de trabalhos espalhados aqui pela cidade. Na arena? Na Você arena. que tá chegando na Arena Condá agora pra ver o jogo do Verdão contra o Concórdia, dá uma passada lá, faz uma selfie com a tela do Digo, que inclusive colocaram uma tinta nova lá, né? Tá bem brilhante, bem bonita. Pintaram de novo. Então é isso, queria deixar aqui toda a minha reverência a você e deixar o microfone também aberto e o liquidificador sempre disponível para quando você quiser estar aqui. Obrigado pelo convite. Temos só uma mensagem legal aqui que o Ronezito vai passar. Daniel Fernandes que mandou: parabéns pela entrevista do Chico, muito aprendizado com ele, obrigado, Dani. Depois a gente volta pra audiência aí, Joel, mas agora microfone aberto pro Chico. Isso Vamos aí. lá. Só tenho a agradecer e continuamos na luta, né? A arte não é uma profissão, é uma vida, né? E todo mundo que está envolvido nisso sabe que não tem aposentadoria, não tem essa história de parei só quando for encaixotado, né? E mesmo assim fica incomodando, né? As obras ficam aí para incomodar, tá? E então eu agradeço a oportunidade, assim, de falar sobre arte, né? E história, cultura, que é sempre muito bom, tá? Valeu! Valeu! Grande Chico Bratti no nosso liquidificador de hoje. E a gente se despede do Chico com uma canção de outro grande artista aqui de Chapecó. Com vocês, Márcio Pazinha. A gente já volta pra fazer o nosso fecha e o nosso bye-bye pra entregar pra galera do futebol, porque vem aí o clássico da linguiça, Chapecoense e Concórdia. Vamos com o Pazinho. Canta, Pazinho. Canta, salta e chora, meu amigo. Desligar e ouvir a melodia que vem do nosso mar.